Olá! O agro busca a todo momento alternativas inovadoras que se transformem rapidamente em soluções práticas e viáveis para o melhor desenvolvimento das culturas agrícolas. Nosso convidado de hoje participou diretamente de muitas dessas transformações, seja no desenvolvimento de produtos, comunicação, marketing, pesquisa e também na linha de frente como produtor rural. Seja muito bem-vindo, Zen. Muito obrigado, Lucas, do Agropapo, e também obrigado pela oportunidade. Nós estamos vivendo esse momento da agricultura regenerativa e uma parte dela é o uso dos biológicos e naturais. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de divulgar, eu fico feliz. Vamos colocar a nossa agricultura num novo patamar de sustentabilidade. Eu vou começar a nossa entrevista de hoje, né, o nosso papo, nossa conversa, falando um pouco sobre você. Queria que você se apresentasse, nos dissesse o que hoje lhe dá mais satisfação em atuar no agro brasileiro. O meu nome é Antônio Carlos Zen, eu sou biólogo de formação, eu tenho mestrado em entomologia agrícola, doutoramento em agricultura, e depois eu iniciei praticamente como cientista, trabalhei na Embrapa 3 anos, e depois eu entrei para uma multinacional chamada FMC, onde eu fiz uma longa carreira de, que a gente chama em linguagem popular, batedor de estaca, fazendo ensaios no campo, até ser vice-presidente corporativo, quando eu me aposentei com 65 anos. Hoje eu tenho 71 anos, ok? Mas me sinto bastante jovem, bastante compelido para trabalhar forte na transformação da agricultura brasileira, não é? Depois de aposentado, me associei ao Aqua Capital, que é um grupo de investimento, e junto com eles eu já vinha implantando, inclusive na empresa anterior, na FMC, um projeto de biológicos, porque eu via essa oportunidade, eu via esse momento. Então surgiu a oportunidade aqui de fazer uma startup há 4 anos e meio atrás e criar uma empresa totalmente dedicada a biológicos, não é? Porque eu senti que era o momento. Eu sempre costumo dizer que só os profetas veem o óbvio, né? Era claro que o agricultor brasileiro precisava de novas ferramentas, a indústria química está exaurida, o GMO, que se pensava seria uma solução para tudo, não estava acontecendo de fato, os custos subindo, tolerância de ervas daninhas, herbicida, resistência de pragas, o custo mais aplicação, essa carga química intensa, tudo isso demonstrava claramente que tínhamos que fazer algo. E, felizmente, foi um momento certo, porque há 10 anos atrás a indústria de biológico era muito incipiente. Coincidindo com a nossa entrada, de 5 anos para cá, a indústria como um todo está evoluindo muito, assim como a aceitação do agricultor. O agricultor sentiu todos esses problemas que eu acabei de citar e disse: é momento que eu também comece a transformar minha fazenda, senão eu não terei um negócio sustentável. No final do dia, é produzir alimento saudável, é produzir alimento com custo correto, senão o agricultor perde a competição. Nós não podemos, de maneira nenhuma, matar a galinha de ovos de ouro. E entenda que a galinha de ovos de ouro é o produtor rural. Se ele não tiver uma saúde financeira muito grande, ele não fornece alimento para a população mundial, nem para a brasileira, e muito menos a um custo compatível, tanto para quem produz como para quem compra no final do dia, não é? Claro, nos chamou muita atenção essas diferentes posições que você já exerceu nos últimos anos, né, dentro do setor, e não somente no Brasil, né, Zen? Que momento que você entrou de cabeça nesse segmento de biológicos naturais? Foi uma coisa que gerou muito a minha curiosidade. Eu também sou da área, né, atuei no desenvolvimento de produtos por algum tempo. E quando foi essa mudança de chave para você ir com tudo no segmento de biológicos naturais? Você vai vivendo, e pelo menos os anos, né? Eu costumo dizer, ser premiado pelos anos, você tem que começar a aprender algumas coisas e sentir tendências em momentos de mudanças. O que ocorreu é que a indústria química veio, eu vivi um momento muito bom dela, não se trata aqui de pregar contra a indústria química ou de fertilizantes, mas dizer que agora nós temos que olhar isso de uma maneira mais holística, todo esse processo. Então, particularmente quando apareceu a Helicoverpa e começou a puxar muitas aplicações de inseticidas, e nem sempre elas eram com a performance que o agricultor esperava,
custos altos, começou -se a apelar para produtos que às vezes nem tinha registro. Então, foi uma situação que chamou muito a atenção. Na empresa que eu trabalhava anteriormente, nós tínhamos um produto à base de bacilos thuringienses e ele vendeu muito, muito, muito. Ele entrou em todas as aplicações. Então, era um biológico que estava entrando com o químico para cobrir uma deficiência do químico. Veja que interessante. Então, isso foi a primeira ligada que ele me deu. Eu disse, olha, nós temos que olhar isso com mais cuidado. Aí eu também tive uma diretora que trabalhava comigo, ela trouxe uma nova ideia de desenvolver um nematicida biológico, também baseado em dois bacilos, que uma empresa fornecia. E nós começamos a desenvolver. E, para minha surpresa, eu trabalhei muito com nematóides, eu vendi muito nematicida químico na minha vida, não somente no Brasil, mas na área de banana. Teve um momento que eu tive uma posição internacional, e a gente começou a colocar aquele biológico lado a lado com o químico, e o biológico se mostrava assim, igual ou até melhor. Isso me surpreendeu, porque se você falasse isso há 15 anos atrás, eu diria que era impossível, não é? Então, eu comecei a estudar mais e mais o biológico. Eu fiz microbiologia em 1972, imagina você, não é? E depois eu fiz controle biológico no meu doutoramento na Exalc em 79, e aí se falava muito de insetos, parasitos e predadores. Eu me lembro que a apostila do curso de pós-graduação tinha meia página, era bactérias, fungos e vírus, não é? Meia página. Então, estava muito incipiente ainda o controle biológico. Pois bem, aí nós vimos esse resultado e eu comecei a ficar cada vez mais interessado. Quando me aposentei, eu tomei a decisão de... Eu também sentia nas minhas fazendas, né? Temos fazenda de soja no Maranhão, tem um sócio meu lá que conduz e toca, e eu tenho também fazendas na área de Petrolina que produz uvas para exportação. Eu também sentia na própria pele a necessidade de reduzir custos, de não usar tanta carga química e, principalmente, no caso da uva, os meus importadores, os supermercados europeus, colocando muita restrição, fazendo análises químicas, reduzindo, colocando o máximo de princípio ativo que você pudesse usar. Então, tudo isso foi se somando e culminou com a ideia de nós montarmos uma empresa de biológico. Nós começamos a montar aqui e trazer os primeiros produtos. Inicialmente era uma startup e vamos investir. Eu também comecei a olhar alguns concorrentes. Eu tenho pelo menos 3 ou 4 notáveis concorrentes na área de biológicos que estão fazendo um trabalho extraordinário, transformando esse mercado. Mas, por outro lado, também o agricultor brasileiro ele é sedento de novas informações, ele busca ter uma produção mais sustentável, a melhor custo. Eu trabalhei muito de próximo dos grandes produtores, inclusive do Mato Grosso, de algodão em particular, de soja, e eu sempre senti que esse pessoal quer estar na vanguarda, quer fazer diferente. E isso é um grande diferencial do agricultor brasileiro com relação a outros países, que são muito engessados, às vezes estão muito na mão de consultorias, até de revenda de agroquímicos ou de fertilizantes. Mas, no caso do Brasil, o agricultor gosta de ter controle, gosta de saber o que está passando com a sua fazenda, ele vai na fazenda, ele caminha pela fazenda, ele sabe o que está passando. Esse é um fator importante. Então, isso está acelerando o uso e a adoção de biológico no Brasil, que ainda arranha o mercado, mas está num crescimento exponencial. Mais do que exponencial, está crescendo quase com uma linha reta, assim. E eu costumo dizer que foguete não dá ré, né? Então, isso vai ser uma transformação extraordinária. Sim, você, com essa resposta, você já mostra, né, o conhecimento do mercado e também do produtor rural, das regiões. Isso é muito interessante, porque a gente traz aqui para o Agropapo personagens, né, pessoas que têm essa característica, né, que conseguem olhar para frente, conseguem olhar de forma inovadora e as tendências do mercado. Você acha, Zen, que em momentos de crise, como aconteceu recentemente, né, com o tema dos fertilizantes, e também quando acontecem as resistências, né, a uma praga, uma doença, uma planta daninha, seja o que for, você acha que nesse momento o produtor seria uma oportunidade para o produtor se abrir para novas tecnologias? Certamente, Lucas, porque a necessidade é a mãe das soluções todas, né? Quando você vê um problema, você se alerta e fala, meu Deus, eu estou muito dependente dessa situação, dessa circunstância, como é que eu vou procurar ter uma razoável independência para poder decidir o que é melhor para a minha fazenda, o que é melhor para o meu negócio?
Então, isso, como benefício, claro, nós passamos aí um pouco com preocupação, custos subiram, custo de transporte, a coisa volta a acomodar um pouco agora, nós temos essas crises, mas nós não podemos esquecer. Eu acho que tem que ficar a lição que nós temos que buscar mais e mais independência e utilizar práticas agrícolas que possam ser muito mais sustentáveis, que permitam... A nossa agricultura, ela expandiu, ela cresceu muito, mas ela cresceu muito em cima da química, ou seja, nós removemos o cerrado, por exemplo, para dar um exemplo do seu bioma, removemos o cerrado, que já não era um ambiente tão rico em micro-organismos, em vida, não é? Queimamos parte dessa vegetação, claro, fizemos as reservas, tudo, mas aí entramos com preparo de solo, discando o solo, expondo o solo, e nós eliminamos a vida do solo em grande quantidade. Então, compensamos isso com fertilização, com práticas culturais muito boas, com semente melhoradas, etc. E a produtividade cresceu e começou a atingir um platô. E o agricultor começou a sentir que estava atingindo o platô e que ele precisava recompor. Então, essa volta a práticas que nós chamamos de agricultura regenerativa, que vai colocar matéria orgânica no solo, ter palha no solo, não mexer muito o solo e começar a devolver a vida biológica ao solo, é muito importante. Daqui a pouco nós podemos discutir um pouquinho essa interação micro-organismo-planta, que foi uma evolução milenar, são milhões de anos aí, não é? A floresta nunca usou fertilizantes, nunca usou defensivos agrícolas, elas sempre tiveram o seu equilíbrio, o seu balanço, e as plantas aprendem, se comunicam com as bactérias, fungos, vírus no solo e vice-versa. Quando uma planta se sente atacada, ela produz certos exudatos, ela solta pelas raízes exudatos que vão estimular certos micro-organismos que vão ajudá-la a se defender de outros micro-organismos. E o ser humano também não é diferente, né? Nós temos no nosso organismo 2,3 quilos de micro-organismo, né? Por isso que tem até um livro que fala meio humano, não é? Que boa parte nossa, inclusive que regula o nosso humor, a nossa saúde, a nossa disposição, nós também estamos muito ligados a micro-organismo. E a planta não é diferente, a planta necessita disso. E o micro-organismo também necessita de um ambiente com uma razoável umidade, necessita de fontes de carbono, necessita de matéria orgânica e principalmente da presença do cultivo ali. E o micro-organismo recebe o alimento da planta na forma de exudato e transforma e se alimenta e devolve para a planta também na forma de aminoácidos, de enzimas, na forma de hormônios de crescimento, de desenvolvimento de raiz. Então, uma relação de troca muito saudável, sabe? Então, é isso que está ocorrendo, é isso que nós estamos vendo. E, voltando para a sua pergunta, claro que agora o agricultor disse, opa, eu tenho que olhar com mais cuidado. Eu posso usar... O Brasil já é campeão mundial do uso de bactérias que promovem... praticamente tomamos o nitrogênio do ar e substituímos a ureia. Então, toda a inoculação que ocorre... E lembre-se, no começo era só Bradyrhizobium brasiliensis. Esse Bradyrhizobium era aplicado na semente. Depois descobriu-se que o Bradyrhizobium também poderia ser aplicado em suco de plantio, e aí partimos para a inoculação, a co-inoculação, que junta na semente Bradyrhizobium e Azospirillum. Havia um conceito que Azospirillum funcionava só em gramíneas. Não, Azospirillum é uma bactéria extraordinária porque ela produz particularmente um hormônio de crescimento de planta chamado ácido indol acético. Então, hoje você tem produtores de melão em Mossoró, na região de Mossoró, exportadores de melão, que usam Azospirillum quase que dia sim, dia não, porque é um ciclo curto, a planta tem que, por 78 dias, a planta tem que produzir, então esse hormônio é muito importante. E se mostrou muito importante na soja. É um tratamento muito barato. Eu conclamo os agricultores brasileiros a olhar os inoculantes, que é um tratamento super barato, olhar isso com mais seriedade. Porque, às vezes, por ser barato, não se toma o cuidado necessário com qualidade, com aplicação, com dose. Então, hoje, a co-inoculação na semente e a inoculação de suco de plantio são duas ferramentas extremamente de valor, baratas, de respostas muito boas e permite resolver em grande parte o nitrogênio e com outros benefícios da bactéria. Estão entrando agora fortemente as solubilizadoras de fósforo. O solo brasileiro, por aplicação de fósforo por muitos anos, se transformou numa verdadeira mina de fósforo imobilizado. Hoje nós temos algumas bactérias, entre elas pseudomonas, mas já estamos descobrindo 2, 3
que promovem a solubilização do fósforo. Então, a planta absorve, permite que você gradue a aplicação de fósforo. E agora nós, por exemplo, estamos lançando um produto que vai ser NPK, é o Bio-NPK, onde nós vamos trabalhar esses dois fatores. Não estamos pregando aqui a transformação completa, eliminar os fertilizantes de vez, mas certamente vai permitir baixar a dose e diminuir essa dependência de uma fonte química, e restabelecendo essa agricultura natural, que vai ser uma ferramenta muito poderosa para os agricultores. Então, a minha tendência, por hectare, é ver um decréscimo do uso de fertilizantes, não somente pelo uso de bactérias, mas também nós estamos fazendo a economia circular, agarrando vários outros elementos, componentes, né? As usinas hoje estão usando vinhaça, usinas de cana-de-açúcar, vinhaça, torta de filtro. Quem tem acesso à cama de frango, quem tem acesso a outras fontes de matéria orgânica, a integração lavoura-pecuária está permitindo que, inclusive, você use o esterco bovino, o esterco suíno, possa enriquecer essa matéria orgânica com bactérias e fungos. Então, ainda mais acelerando esse processo de conversão da agricultura. Eu acredito muito nisso, você está vendo que eu tenho um entusiasmo, tenho uma paixão por isso, porque eu vejo uma adoção muito boa e, principalmente, isso é um bem para o nosso produtor rural e para o consumidor. E é importante, Zé, você falar isso e para o máximo de pessoas possíveis, porque como você disse, uma tendência que você vê no grande produtor, médio, pequeno, né, uma demanda que vem do campo, você vê isso nas indústrias e na pesquisa, né? Então, esses elos têm que sempre estar conversando e ter esses conceitos muito claros, né, de que caminho que a gente está tomando. E quando você vê esse caminho, e os técnicos, os produtores, os pesquisadores estão juntos no mesmo caminho, isso vai desenvolver tecnologia muito mais rápido, né, e vai tornar produtos comerciais que podem ser usados, seja no Mato Grosso, em qualquer lugar do país e do mundo, para ir nessa direção. Então, é importante mesmo esses pilares serem falados e serem discutidos, né? Agora, Zen, falando um pouco, você tem uma experiência também com desenvolvimento de produtos, né, que seria um link, né, da indústria, da pesquisa, já com o produtor em si, né? Nesses anos aí de trabalhos nesse segmento, qual foi a forma mais eficaz que você percebeu para demonstrar e também comunicar os benefícios de um novo produto ou uma solução? Ô, Lucas, eu trabalhei com várias gerações, né? A minha própria geração e depois várias gerações que seguiram. Hoje nós temos uma geração muito mais tecnológica, que gosta de ver lives como a sua, né? O Agropapo, está o Lucas lá divulgando, e você tem seguidores e pessoal que se educa muito por isso. Mas eu ainda talvez eu seja um pouco conservador, e vamos colocar que eu talvez tenha esse ponto forte, mas para mim ainda continua insubstituível o corpo a corpo, a demonstração lado a lado, fazer dias de campo, mostrar para o agricultor para que ele possa ver. As tecnologias consagradas você pode fazer de maneiras mais simples, você pode entrar aí numa mídia eletrônica, você pode fazer, inclusive, uma Zoom, uma reunião no Microsoft, o que quer que seja. Mas a agricultura nova, o agricultor quer ver. E o biológico está muito fortemente nesse ponto de vista. Porque o que ocorreu? As primeiras pessoas que entraram no segmento de biológicos, eles eram bem intencionados, tinham um conceito, mas eles não tinham o domínio da tecnologia, principalmente no que a gente chama de vida de prateleira, ou o inglês fala chique, shelf life. Ou seja, você produz uma bactéria, um fungo, ela realmente funciona aqui no laboratório, é muito boa. Aí você não tinha uma formulação, você multiplicava aquilo, mandava para o campo, não havia estabilidade desse micro-organismo, ele chegava morto lá. Então, criou um pouco de descrédito, e assim como... Depois eu posso falar sobre o carro elétrico, né? O carro elétrico veio, a indústria de combustão se defendeu, procurou denegrir a imagem do carro elétrico, que não tinha, mas, ao pouco, o carro elétrico foi tomando espaço, e agora é uma tendência irreversível.
não é? Tem muitas vantagens no carro elétrico, ele vai tomar espaço, gosta ou não gosta, defenda ou não defenda seu segmento de motor de combustão. Então, no biológico é muito importante que a gente vá e demonstre para o agricultor, porque nós fizemos uma pesquisa já há uns anos atrás e perguntando para o produtor, você gostaria de usar biológico? E invariavelmente ele respondia, claro que sim, o biológico é muito bom, ele me reduziria a carga química, eu tenho um negócio mais sustentável, bababá. E você usa biológico? Não. Então por quê? Ele fala, é caro e não funciona. Que era decorrência dessa indústria incipiente ainda que estava começando. A indústria não tinha ainda o domínio tecnológico e a indústria não tinha o serviço de campo e a indústria não tinha a massa, ela não tinha a massa crítica de produção para poder baratear o preço do produto, né? Mas hoje isso se mudou. A verdade ainda é que muita gente está trabalhando a primeira geração de produtos. Vamos deixar isso bem claro, a primeira geração, que são bactérias, fungos, um pouco de vírus entrando aí, extrato botânico, que tem muito futuro começando. Nós estamos aqui acelerando muito o uso de extratos botânicos também, como fungicida, inseticida, nematicida, tem uma série de qualidades, estamos dominando essa área bastante. Então, essa primeira geração, o que aconteceu com ela? Ela continua aí, mas ela ganhou robustez, porque se criou formulações mais estáveis, com vida de prateleira, ela ganhou qualidade, concentração, e aí o agricultor falou, opa, esse negócio funciona. Opa, esse negócio funciona. Aqui mesmo nos nossos escritórios, há 4 anos atrás, a gente gritava aqui em euforia, isso funciona! Quando nós começamos a mostrar que os nossos produtos estavam com uma performance muito boa, inclusive superando a performance de químico. Mas eu digo, ainda é a primeira geração. Nós estamos investindo aqui no que para ser chique, eu chamo Next e Next Next, ou seja, a próxima geração e a próxima da próxima, Next e Next Next, onde nós vamos ter produtos biológicos muito mais sofisticados, muito mais eficientes. Agora, a gente tem que fazer isso com o olho no custo, no olho na produção. Então, as primeiras fábricas de biológico tinham um fermentadorzinho ali, era tudo embalado à mão, isso tinha um custo alto. Então, hoje, as indústrias de biológicos estão se equipando, nós e alguns notáveis concorrentes que eu sempre cito, né? Hoje nós temos multiplicadores de bactérias, de fungos muito grandes, 12, 15, 18 mil litros por batch, por rodada. Nós estamos automatizando todo o processo de invase, e isso está reduzindo o custo, estamos olhando isso com muito cuidado. Nós temos uma empresa aqui que a gente evita químico, né? Todos os nossos produtos biológicos são absolutamente biológicos, naturais, e eu ainda estou lutando com as embalagens plásticas, eu estou buscando uma solução para dizer, agora nós estamos totalmente natural. O agricultor brasileiro está aceitando, está recebendo isso. E, Lucas, vou lhe dizer mais uma coisa. Nós temos uma oportunidade histórica. O mundo todo, o biológico está crescendo 12%, 13%. E cresce muito em cima de orgânico e frutas e vegetais. Por seu consumo natural de frutas e vegetais, ele é mais sensível à carga química. No Brasil, ele cresce tanto em frutas, vegetais e orgânico, está crescendo também, mas ele está sendo adotado por agricultor de soja, algodão, milho, cana-de-açúcar, numa velocidade assim sem precedente. Portanto, o Brasil está crescendo. As pesquisas de mercado dizem 37%, mas, desculpa, as pesquisas de mercado estão muito focadas no lado defensivo do biológico, não é? E daqui a pouco eu vou falar dos modos de ação dos biológicos, mas, por outro lado, a adoção em cultivos está tornando o Brasil um mercado que está crescendo entre 60% e 80% ao ano. Claro que a base ainda é pequena, nós estamos já nos aproximando de $1 bilhão no mercado de bioinsumos, ok? E talvez esteja escapando algum componente aí, e isso vai se acelerar. Então, vai crescer muito. Nos próximos 8 anos, nós vamos ver assim, uma revolução. E o Brasil está liderando o mundo todo o desenvolvimento, a inteligência, a ciência e a adoção de biológicos. Nós vamos reverter. Nós sempre recebemos os adubos químicos de fora, não é verdade? Nós sempre recebemos os defensivos agrícolas. Agora nós vamos reverter. Agora nós vamos se transformar. As empresas de biológico brasileiras serão multinacionais,
né? Várias delas já estão indo para o exterior, como nós, e nós vamos começar a exportar essa tecnologia para outros países, por uma razão muito simples. O Brasil está na linha de frente tecnológica dos bioinsumos. E você vê, né, Zen, que interessante. A gente fala de biológico, biológico já é entendido pelo setor, né, do que se trata, mas tem essa evolução nos produtos que se iniciaram e que tem evoluído, né, tem se transformado, e ao mesmo tempo não são produtos biológicos somente para controle de pragas e doenças, né? Você tem bioestimulantes, bioativadores, você vai falar muito sobre isso na sequência. Até porque agora eu queria realmente focar nisso, queria te dar a palavra para você dizer o que as soluções biológicas e naturais, que é o setor que você está mergulhado, né, nos últimos anos, auxiliam os produtores a atingirem, né, os objetivos de produtividade e qualidade, independente se é fruta, se é soja, se é algodão. Olha, eu costumo sempre usar a palavra holístico, né? No biológico você tem que ter uma visão holística. O químico, ele tem 1 ou 2 modos de ação, no máximo. O biológico tem 6 modos de ação conhecidos, né? Então, eles vão desde estimulação do crescimento radicular, toda essa troca com a planta que eu lhe falei, essa atuação fisiológica na planta. Nós temos aqui bactérias que, inclusive, atuam dentro da planta, aumentando a capacidade fotossintética da planta, aumentando a tolerância a estresse hídrico. Nós não sabemos exatamente os mecanismos. Claro, uma raiz mais profunda, por si só, já aumenta a tolerância a estresse hídrico, mas há outros mecanismos fisiológicos que bactérias e fungos interferem na planta. Nós temos toda a ação biodefensivos, né? Fungicida, inseticida, nematicida, caricida. A indústria começa agora já a se preparar para bioherbicida, nós temos um ou outro já se movimentando nessa área, nós estamos já com 2 protótipos trabalhando esses bioherbicidas, que vai ser um negócio revolucionário, porque até agora não se falou nada, ninguém usa bioherbicida no mundo. Então, tem alguns que chamam de bioherbicida, mas na verdade são alguns componentes naturais ou químicos que estão ali. O verdadeiro bioherbicida ainda não temos, mas está chegando. É uma questão aí de 2, 3 anos, vamos ter bioherbicida também no mercado. Então, esses 6 modos de ação conhecidos, como eu digo, fazem o produto biológico muito mais amplo, muito mais efetivo. Portanto, se você criar um produto de qualidade, bem produzido, com uma boa formulação, com estabilidade, com custo, quando o agricultor usar e comparar com químico, por causa desses 6 modos de ação, o produto vai ser muito consistente e vai entregar. E o produtor do Mato Grosso, os ouvintes aí do Agropapo, já estão sabendo isso claramente. Eles já estão sentindo isso claramente. Então, estão começando a usar. Claro que existe uma concorrência forte, muitas empresas novas então, estão entrando. O acesso de mercado, o serviço, ter gente no campo, investir nessa área, continuar investindo em tecnologia, são fatores, e produção, capacidade de planta, custo, isso tudo são fatores assim, fundamentais para você ter sucesso como empresa. Não é? E o agricultor vai estar olhando e vai estar elegendo seus parceiros, qual companhia que entrega mesmo, qual que faz, que dá serviço, esse produto funciona, tem qualidade, entrega. Somos uma indústria nascente, sim. Então nós estamos enfrentando alguns problemas da juventude, né? No momento, por exemplo, a nossa indústria está bem apertada com capacidade de planta. A gente cresceu tanto que está todo mundo aí apertado. Está havendo uma demanda muito forte e está indo muito no limite. Então, a nossa prioridade aqui é planta, fábrica, aumentar, crescer, porque isso vai crescer, não tenha dúvida, ok? E quem não se preparar e ficar com uma plantinha pequena aí, vai ficar para trás. A indústria de biológicos está crescendo, crescendo muito. Como eu digo, o químico, por exemplo, no momento eles estão, perdão por usar essa palavra, eles estão razoavelmente embriagados, né? Pelo sucesso. A área brasileira cresceu nos últimos 3 anos, praticamente 4 milhões de hectares, né? Onde no mundo que cresce tanto assim? O uso de defensivos agrícolas continua muito forte, os fertilizantes, os preços subiram, numa demanda real, numa demanda percebida, né? Nem tudo era real, muito foi percepção, e se aproveitou e se colocou preço. O agricultor não brigou tanto por preço, porque ficou preocupado com falta de produto e tal. Então, a indústria química faturou como nunca, verdade? E agora atingiu um pico e isso começa a se ajustar, não é? Porque isso não é eterno. Então, eles estão muito distraídos com o químico e tudo. Isso permite que essas empresas menores de biológico como a nossa comecem a crescer
e a ganhar corpo, não é? Para poder ter uma posição forte de competência com o químico. Né? De novo, Sim. não trata de substituir, não trata de pregar contra químico, mas nós vamos substituir químico gradualmente. À medida que a nova geração e os novos produtos vierem, o biológico vai ser um componente mais e mais importante nesse processo todo. E como eu disse, 6 modos de ação, muito ainda por conhecer. Nós estamos investindo muito em ciência, né? As empresas precisam colocar ciência atrás dos seus produtos, precisamos entender os biológicos, toda a área regulatória de registro, poder ter registro pleno, claro, tudo que você vender, declaradinho nos rótulos, todos os micro-organismos, todo feito de acordo com as normas de Anvisa, IBAMA, agricultura. Então, a gente está investindo muito nesse processo, trazendo produtos que a gente possa promover claramente, dizer claramente o conteúdo dele, não é? E é interessante quando você fala sobre os notáveis concorrentes, porque se estão caminhando na mesma direção, isso é o produtor sendo exposto, né, a novas tecnologias, testando a campo, fazendo lado a lado, fazendo talhões testemunha e talhões com diferentes soluções, diferentes dosagens. Então, cresce, né? Cresce o setor à medida que, claro, os atores estejam fazendo da forma correta, né? Um produto que você consegue ter tempo de prateleira, conseguir uma boa aplicação, tudo isso é adaptação, né? Porque você sai do convencional e você está trazendo uma coisa que é nova para o setor, ele tem que chegar bem, ele tem que ser aplicado bem, ele tem que funcionar bem. Então, você sabe muito mais que ninguém a dificuldade de cada um desses processos. Imagino que você, junto com a equipe no setor, já superaram muitos deles. E indo um pouco para campo mesmo, Zendo, uma parte prática, né? Como que vocês estão fazendo para medir, né, a competitividade dessas soluções biológicas frente ao que o produtor já está acostumado a utilizar? Bom, Lucas, você entende que a indústria química ela é muito forte, ela é muito estabelecida, ela tem um faturamento bilionário em dólar, não é? E tem equipes grandes e promove bastante. Então, às vezes, você tem uma certa dificuldade de entrar nesses interstícios e poder ocupar. E você tem o agricultor, o dono da fazenda, o empresário rural, e ele olha e fala, puxa, eu gostaria de biológico mesmo, mas eu quero estar seguro que esse negócio funciona. Você tem a figura do consultor, as consultorias, que também estão agora olhando. Há poucos anos atrás, até eles resistiam, tinham uma razoável, digamos, resistência a essa tecnologia. E tem o gerente da fazenda que fala, oh, meu Deus, eu tenho que ter produtividade, eu não quero tomar risco. E talvez a zona de conforto seja químico, químico, químico. Ok? Então, o biológico requer esse trabalho corpo a corpo, por isso que a nossa indústria está investindo muito em gente. Para o meu nível de faturamento, eu tenho muita gente no campo, eu tenho 160 agrônomos no campo, e é necessário isso, que você tem que ir falar com o produtor, convencer, com o técnico da fazenda, com o gerente da fazenda, com o famoso consultor, demonstrar claramente que você vai entregar o que você propõe, não é? E que eu digo, tendo qualidade, o produto biológico, pelos 6 modos de ação dele, ele vai ter consistência no campo, ele vai funcionar. É importante que nós tenhamos empresas que entreguem qualidade. Então, por isso que eu falo dos notáveis competidores também, que são empresas que têm qualidade, e como nós estamos trabalhando forte. Eu não sei exatamente o que está ocorrendo na cozinha deles, no sentido de preparar novos produtos. Aqui, muito intenso, nós temos 12 microbiologistas com PhD, com pós-doctor no Brasil, na Espanha, nos Estados Unidos. Então, esse pessoal está trabalhando forte. Nós estamos estudando os micro-organismos, né? Tem muita empresa lá fora, particularmente, dizendo nós temos chamamos de library, de biblioteca, de 120 mil micro-organismos. Eu costumo dizer, quando me falam isso, eu faço aquela cara de surpresa, que fantástico. E aí me perguntam, e vocês, quanto tem? Bom, eu sempre erro a conta porque vai adicionando todo dia, mas no momento nós temos 847, na última informação que eu tinha. Mas esse número provavelmente já está aumentando. E eu costumo dizer, olha, você tem 120 mil livros na sua biblioteca, só que você não leu nenhum. Nós temos 847 livros e estamos lendo todos.
E ler no sentido que nós estamos pegando o micro-organismo, fazendo o DNA dele, entendendo a função, fazendo todo o plaqueamento, estudando, vendo o que ele produz, porque é um mundo rico. A criatividade em biológico, ela não se compara com a química. Hoje, para se criar uma nova molécula química, é quase insano, sem contar o custo, o risco de que não vai funcionar, que não vai passar no screen toxicológico. Então, o mundo biológico é ilimitado. Nós estamos vendo só a ponta do iceberg. Mas nós temos que trabalhar o produtor. Afinal de contas, não adianta contar uma história, ter uma narrativa fantástica da sua tecnologia, se lá no campo o agricultor não vê o resultado, não vê a performance, não fizer conta. Então, a gente tem que olhar muito esse lado econômico, insisto muito nisso. O biológico, para ser adotado, tem que funcionar. Lembra daquelas perguntinhas lá atrás? Ele tem que funcionar e tem que ter custo. Senão, o pessoal vai ficar com químico e vai ter uma resistência de substituir. Mas que podemos substituir, sem dúvida, e que nós já estamos saindo da primeira geração e indo para a segunda, e a primeira é muito boa, funciona, né? Nós crescemos em cima da primeira, várias empresas cresceram, né? Perfeito. E é interessante, assim, quando você tem a comunicação com outros países, você pode até ter muita evolução no sentido de micro-organismos, né, que já foram testados, já foram estudados, mas ao mesmo tempo tem uma adaptação muito importante para as nossas situações tropicais, né, e solos e biomas, esse tipo de coisa. É um desafio que tem que ser feito no Brasil mesmo, né? E aí você tem a soja como a cultura com grande área plantada, milho, algodão, você vai indo, cana-de-açúcar, café, você vai tendo as principais culturas para atuar. E você comentou até do melão, né, que em Mossoró, a situação de pH e condutividade elétrica da água, o calor que faz lá, o ciclo curto do melão, tudo isso é uma situação de uma fábrica que trabalha a todo vapor sob estresse em vários sentidos, né? Então, interessante saber que já foram testados em várias culturas daqui, né, brasileiras, de norte a sul, né? Uma pergunta agora mais focada ao pessoal do Mato Grosso, ao pessoal da pecuária no geral. Existem soluções biológicas hoje específicas para pastagens, hein? Existem. Nós estamos, como indústria, e nós aqui, como nossa empresa, muito distraído com esse crescimento e gerar essas tecnologias, principalmente frutas, hortaliças e os grandes cultivos, né? Então, o olhar para a pastagem é um pouco mais recente, mas nós estamos usando aí particularmente fungos para o controle de cigarrinha da pastagem. Então, isso está sendo estabelecido, está bom, nós temos produtos bons, com custos, estão chegando, basicamente baseado em Bovéria, Metarhizo. Inclusive, estamos falando agora de Bovéria Metarhizo, que não só está controlando a cigarrinha, mas também está ajudando no manejo de população de carrapatos bovinos, por exemplo, para dar um exemplo. Agora, o grande desafio do produtor rural é ter o gado no pasto, é ter massa verde, né? Então, por exemplo, nós temos um produto aqui que combina o famoso Azospirillum com uma outra bactéria, Pseudomonas florensis. A combinação dessas duas bactérias, sozinhas, elas têm uma vida de prateleira muito curta. Quando elas estão juntas, elas têm uma vida de prateleira mais longa. Então, nós criamos e lançamos um produto, inclusive em conjunto com a Embrapa de Londrina, CNP Soja. Esse produto está começando a crescer no mercado e, de novo, nós vamos ter que criar uma equipe que atenda a pastagem, que vá para o produtor de pasto. Claro que muito produtor que trabalha com grãos tem pasto, mas existe um mercado imenso que é especializado na pecuária, pura pecuária, né? Então, é esse segmento que nós temos que entrar, contratar, começar a trazer para cá veterinários, que nós estamos massivamente com agrônomos, biólogos, microbiologistas, e desenvolver. Agora, é impressionante quando você aplica esse azospirina, pseudomonas na pastagem, como há um aumento de massa verde. O pasto se recupera e traz muito mais massa verde. Nós estamos também medindo o conteúdo de proteína, principalmente para algumas bacias leiteiras. Quem estiver mexendo com leite, nós vamos ter um leite mais rico e tudo. Então, estamos observando isso. O que nós precisamos, Lucas, é mais ciência
muita ciência atrás dos produtos, né? A indústria biológica ela nasceu em placas de Petri, multiplicando o micro-organismo. Claro, eu tenho falado muito pouco sobre os insetos benéficos também, parasitas e parasitoides. Nós podemos até depois discutir um segmento de abelhas, se você quiser, que é um negócio novo que vem aí. Não é como manejar a abelha, polinização, tudo. Mas ela nasceu em placa. Aí se multiplicava, nem formulação tinha, ia para o campo. Começou a mostrar benefício e também começou a mostrar limitações. Isso está sendo resolvido mais e mais a cada dia que passa. Nós estamos colocando mais ciência, estudando profundamente os micro-organismos, como eles interagem, como nós podemos combinar micro-organismos, como nós podemos trazer o componente, não falamos muito nele, que é o extrato botânico, né? As plantas estão aí, elas também aprenderam a se defender, e desde que você tenha uma formulação correta, a qualidade correta, o entendimento correto do elemento, você acaba. Temos um inseticida aqui, baseado no extrato botânico, que está indo muito bem, surpreendentemente bem. Nós temos um outro inseticida que estamos lançando, baseado em exudatos bacterianos, né? Eu costumo dizer, em linguagem simples, que os nossos microbiologistas conversam com as bactérias, falam e as bactérias respondem, né? Isso é uma linguagem figurada que eu uso, mas, evidentemente, você conhecendo a bactéria, como a fisiologia, como ela atua, a depender de certos alimentos que você dê à bactéria, como as plantas fazem, as bactérias soltam certos exudatos em maiores concentração. Então, por exemplo, nós aprendemos a tratar bem uma bactéria aqui, e como retribuição para nós, ela faz um exudato fortemente inseticida. Isso está sendo a base desse produto. Esse produto está funcionando muito bem, inclusive para cigarrinha do milho, né? E ainda vamos testar agora em cigarrinha de pastagem, mas eu estou quase seguro que vai funcionar também em cigarrinha de pastagem. Então, os pecuaristas que se preparem, nós estamos chegando, inclusive a nível de probióticos, né? O maior uso das bactérias, também como probióticos para bovino, para frango, para porcos. Isso vai ser um novo salto aí, particularmente em aves, à medida que há mais e mais restrição para o uso de antibióticos, né? Então, um dos grandes caminhos é o probiótico. Então, esse segmento também vai crescer muito, vai explodir. Como eu disse, a indústria biológica está no seu nascedouro, né? Nos próximos anos, que Deus me dê longevidade e saúde para ver esse grande progresso dos biológicos no mundo todo, e no Brasil em particular. Sim, e o Brasil com uma agricultura muito diversa, né? Você tem a pecuária, áreas muito grandes, né? Com pecuária, com pasto, com gado de corte, gado de leite, né? Como você comentou. Agricultura com soja, com algodão, pegando as culturas principais, milho, né? Também do Mato Grosso, que é uma locomotiva, né? Do agro brasileiro. E ao mesmo tempo a gente tem áreas e fragmentos florestais, né, focados em preservação. Então, uma pergunta nesse sentido, né, Zen? A gente está lidando com todo esse uso da terra, nesse diferente uso da terra. Como que você vê esses novos lançamentos? Como você acredita que esses novos lançamentos de produtos podem ajudar a manter a agropecuária competitiva nas áreas que já foram abertas e sem ter um avanço desmedido, né, em fragmentos destinados à preservação? Como eu disse, a nossa indústria está ganhando escala, trazendo novos produtos e novas empresas estão aparecendo no mercado, não é? Nós vamos ter uma corrida, vai haver uma peneirada e as melhores vão vencer, é a lei da vida. Não é? Mas essas empresas vão dar serviço, vão trazer produto para o nosso agricultor. Então, o nosso agricultor vai, primeiro, a nível de solo, ele vai provocar uma grande revolução à medida que ele melhorar fundamentalmente a microbiologia do solo, a presença de micro-organismos no solo, ele aprender a aplicar, usar essa técnica, trazer mais matéria orgânica, fonte de carbono, e tudo isso vai tornar as plantas mais robustas, né? Aí o biológico o natural vai para bioherbicida também, diminuindo o uso de herbicida, a carga química. Nós sabemos hoje que os herbicidas é uma grande ferramenta, mas o herbicida, como o nome diz, ele mata a erva, e ele tem um certo impacto na planta, né? Esses herbicidas todos, não quero citar nomes, usados na soja,
estão reduzindo exatamente quantos sacos de soja por hectare, né? Se nós minimizarmos esse uso, nós vamos ter aí um salto de produtividade. Vamos poder controlar as pragas, os mecanismos de doenças, os mecanismos de ação dos biológicos, sendo amplo, vão fazer as plantas mais robustas, mais produtivas, melhor ancoradas no solo. Nós estamos trazendo o produto agora para a tolerância a estresse hídrico. Essas variações climáticas vão se tornar mais e mais constantes, porque tudo indica aí no futuro. Então, ter essa ancoragem da planta no solo, que a planta se torne mais tolerante ao estresse hídrico, que ela sofra menos com o impacto do químico. Então, nós vamos dar aí um salto de produtividade, eu estimaria em 4, 5, 6, 7 sacos por hectare, falando de soja, especificamente de soja, mas em outras culturas também. Então, nós estamos vendo essas respostas mais a mais. Nós que vivemos aqui o dia a dia isso, né? Nós temos aqui um espaço, uma fazenda, um aras que transformamos. As pessoas comuns e as empresas comuns chamariam de estação experimental, mas nós não estamos aqui no segmento biológico para ser comum, nós estamos aqui para ser extraordinário, fazer o novo. Então, nós chamamos lá de Bio-Oracle, o oráculo dos biológicos. Então, lá nós estamos fazendo testes, desenvolvendo, criando laboratórios, trazendo essa tecnologia, demonstrando, desafiando os nossos cientistas. E eu gosto, inclusive, de dizer para os nossos clientes, me dá um desafio, me dá um desafio. O que você precisa? O que você precisa resolver no seu sistema de produção? E eu vou trabalhar. Desde silagem, né? Nós podemos ter aditivos biológicos para silagem, para produzir maior quantidade de silagem, maior quantidade de massa verde no pasto, começar a diminuir fungicida, inseticida, diminuir o potássio, por exemplo. Então, digo, me dá um desafio. Eu adoro o desafio, trago para a equipe, todo mundo aqui vai abraçar. A gente tem muita paixão pelo biológico. Aliás, um dos nossos problemas maiores é trazer pessoa aqui, trazer talento, treinar, preparar, mas pessoas que tenham paixão pelo biológico, né, que vivam isso e tudo. E o nosso homem, ou a nossa mulher, nós temos uma força feminina muito grande, quando sai para o campo, nós somos uma empresa que só vende biológico natural. Então, aqui não tem distração de químico, aqui não tem extração de fertilizante, não há distração de sementes. É biológico, biológico e biológico. Então, isso que nós pregamos fortemente, queremos estar junto com o produtor, e à medida que você cria, você começa a entrar mais e mais nas fazendas, né? Nós dependemos inicialmente muito fortemente da rede de distribuição, temos distribuidores notáveis, vários grandes distribuidores do Mato Grosso já nos abraçaram, estão sentindo isso, e é um negócio importante para o distribuidor, porque o distribuidor, vendendo químico, fertilizantes, ele tem uma margem muito pequena, então o distribuidor está ficando muito apertado, né? O biológico, como especialidade, que eles chamam, ele traz uma rentabilidade maior, principalmente você tendo qualidade de produzir, sabe? Eu não quero desviar muito da sua pergunta, Lucas, mas o químico, ele é dependente de fontes externas. Então, quando eu trabalhei numa multinacional, eu acordava gritando à noite, porque eu tinha sonhado que tinha tido uma desvalorização da moeda brasileira. Imagina você, então, a dependência de euro, de dólar. O preço do petróleo explodia, porque uma planta na China tinha problema de porto, de não sei o quê, e um problema lá, custo marítimo. Tudo isso que nós estamos vivendo aí, a indústria de biológico não vive isso. Nós produzimos as bactérias, os fungos, com arroz, com arroz cozido, com açúcar, com componentes que nós temos aqui no Brasil, né? A nossa energia é gerada aqui mesmo, então nós somos uma indústria que não depende de câmbio externo, assim, diretamente, nós não dependemos do preço do petróleo diretamente, claro que indiretamente pelo transporte, né? Mas não dependemos de transporte marítimo, não dependemos de um fornecedor na China, na Ucrânia, na Rússia, onde seja. Nós temos uma indústria absolutamente nacionalizada e temos uma fonte inesgotável de inspiração e de busca de produto, que são os biomas brasileiros. Nós estamos prospectando mais e mais os biomas brasileiros. Mas, à medida que nós vamos para fora, quizás nós vamos ter que prospectar os biomas fora do país, coisa que já estamos fazendo. E acredito ou não, a legislação brasileira é muito clara de você prospectar os direitos e deveres que você tem ao prospectar a natureza brasileira e descobrir elementos, né? E nós estamos descobrindo aí várias coisas novas que estão em preparação.
Perfeito, Zen. Dá para ter muito claro que aí, dentro das plantas que vocês produzem, né, as soluções biológicas naturais, vira um grande laboratório, né? Você tem um laboratório a nível de campo, mas você também é um produtor rural. Então, imagino que, seja no Maranhão ou seja em Pernambuco, né, em Petrolina, você utilize várias das soluções e até outras que são de outras empresas ou de outros segmentos. Você tem um negócio, né, de produção de uva, de produção de commodities. Então, uma pergunta um pouco mais para o Zen, produtor rural. O que você cultiva em suas fazendas e quais são as técnicas sustentáveis que você adota na prática? Bom, eu vou responder uma fazenda que eu não acompanho tanto de perto, porque é meu sócio que conduz e desenvolve, mas lá na questão de soja, milho e tem pastagem também, evidentemente a fazenda usa a inoculação e agora crescente, eu tenho influenciado bastante, consultoria lá, gerência, o meu sócio, né, que a gente possa adotar mais e mais a tecnologia biológica. Então, Bradyrhizobia, azospirilo, isso é 100% da área, é feito com muita força. Estamos entrando com os produtos solubilizadores, esse solubilizador de fósforo, né, que tem as duas bactérias, azospirilo e o Pseudomonas. Estamos usando produtos que são nematicidas, bioestimulante, fungicidas de solo, está sendo adotado bastante. Então, estamos entrando já com as primeiras áreas, porque o meu sócio também precisa ver, o nosso consultor lá precisa ver, acreditar, né, produto biológico para manejo de doenças da soja, particularmente manejo de doenças de final de ciclo. Nós não conseguimos ainda ter um produto forte para ferrugem, mas mais dia menos dia nós vamos desenvolver isso sim. Mas para as doenças de final de ciclo está indo muito bem, e inclusive para entrar no manejo do ferrugem também está bem, está permitindo substituir uma aplicação de cúpricos na soja, isso está indo bem. E agora, claro, nós vamos usar os inseticidas novos aí, particularmente para a cigarrinha do milho, tá? Estamos preparando também inseticidas aqui à base de bactéria para lagartas. Okay? Isso na soja e no milho, em poucas palavras, e claro, indo para a pastagem lá também. Aí, vindo para a produção de uva, e lembre-se, é uma uva sem semente, de mesa, que vai essencialmente para a Europa, Estados Unidos, Canadá. Eu espero que em breve o mercado coreano, como recentemente se abriu para o melão, vai abrir para mim para a uva de mesa. Particularmente o mercado europeu é muito sensitivo ao resíduo. O supermercado europeu, e que ele é reflexo do consumidor europeu. Então, a comunidade europeia, e acredito ou não, nós recebemos pessoas do USDA, do Departamento de Agricultura americano, vamos dizer, a Embrapa americana, USDA, e também de autoridades europeias. Eles vêm fiscalizar as nossas fazendas, acompanhar, saber que nós estamos usando, nós temos que ter todas as certificações. Para você ter uma ideia, eu não posso usar mais do que 5 ingredientes ativos, e brevemente vão cortar mais um. Eu vou ficar restrito a 4 ingredientes ativos. Tá? Isso já limita muito o uso da carga química, e eu tenho que apelar para outros usos, né? E o supermercado, ele faz análise, porque nós também fazemos análise, acompanhamos antes de exportar, que a pior coisa que você quer é um container ir lá para ser incinerado, né? Um container de uva, ou retornado, que é pior ainda. Então, a gente acompanha isso com muito cuidado. O supermercado faz análise a nível de ppb, nem é ppm, é parte por bilhão de resíduos, se tiver alguma coisa, alerta. E, claro, eu atuo como produtor individual, mas eu atuo também como produtor do vale, né? Se um vizinho meu, se um outro produtor detectar, isso reverbera para toda a cadeia e atinge a todos. Então, é importante que não somente a gente siga as recomendações todas, as nossas certificações, mas que os outros exportadores também o façam, não somente de uva, como de manga, como de melão e outros tantos que exportamos, né? Então, eu vivo isso dia a dia, eu tenho feito um esforço enorme de usar biológicos naturais. Por exemplo, é muito usado um produto baseado numa alga marinha chamada Ascophyllum nodosum. Essa alga é extraída dos mares do norte, dos mares mais frios,
ela passa por uma situação de estresse muito grande, porque vai de temperaturas muito abaixo de zero, 15, 20 graus abaixo de zero, a 40 graus, ela, na maré baixa, ela fica exposta ao sol, quase que desidrata, maré alta, ela fica alta, são algas muito altas, e essas algas têm uma qualidade extraordinária, elas provocam o alongamento do cacho de uva, para te dar exemplo, né? Nós temos alguns outros produtos biológicos e naturais que estão, por exemplo, ampliando 1 centímetro o pedúnculo da uva, do cacho. Ah, mas 1 centímetro, grande coisa. Você não imagina o que isso significa em facilitar e reduzir mão de obra de colheita. Claro que a uva é muito intensa nisso, né? Então, nós estamos trabalhando agora toda a parte de solo, esses bio-NPK, com bactérias e fungos, tricoderma, nós estamos usando muito tricoderma. O Brasil é um exemplo extraordinário do uso desse fungo contra um outro fungo, que é o mofo branco, né? Hoje calcula-se que por volta de 22 milhões de hectares são tratados com tricoderma, de várias qualidades e vários preços, mas com uma performance extraordinária. Nós usamos lá nas nossas fazendas fortemente o tricoderma no solo, usamos as bactérias, estamos usando os fungicidas foliares, né? E inseticidas foliares, bioinseticidas, biofungicidas, e quanto mais você se aproxima da colheita, mais importante isso fica, né? Então, eu estou agora falando com meus clientes que nós estamos oferecendo uma uva com carga química reduzida, e meu sonho é, em alguns anos aí, nós podemos ter uva orgânica, não é? Eu estou bastante feliz, por exemplo, que a Argentina, várias vinícolas estão anunciando que vão transformar o vinho argentino em vinho orgânico com uma maneira de se diferenciar e ser competitivo, né? Acho que nós temos que olhar esse exemplo, eles estão tomando essa iniciativa, nós estamos indo lá também para apoiá-los e começar a transformar alguns cultivos nossos em absolutamente orgânicos. Eu espero que a uva de mesa possa ter essa posição e atingir isso, e que eu possa ser um dos líderes. O maior desafio hoje nosso é um produto que provoca a brotação da uva, né? Como lá não tem inverno, a brotação é irregular. Então, tem um produto químico que ele é usado para promover a brotação. Por sorte, é logo depois da poda, não existe folha, não existe cacho, nada. Então, você usa e brota, você simula um inverno. Nós estamos trabalhando aqui vários componentes naturais e orgânicos para substituir esse produto. Se nós conseguirmos substituir esse produto de brotação e termos um herbicida biológico, nós facilmente, eu estou exagerando, nós podemos, com competência, produzir uma uva orgânica assim. Isso seria extraordinário, tem uma diferenciação de preço, particularmente os países nórdicos, europeus e boa parte da população americana pede, demanda e querem uma uva orgânica e estão dispostos a pagar um premium price. De novo, se você entrar em uva, eu também vou mostrar uma grande paixão aí pela uva, então é melhor parar por aqui nesse quesito, mas estou à sua disposição, Lucas. Zen, eu queria agradecer muito essa aula que a gente teve de produtos biológicos, naturais, uma aplicação em diferentes culturas brasileiras, né, produzidas aqui, um pouco da indústria também de produção, os gargalos, as porcentagens de market share. A gente passou por realmente vários assuntos dentro do nosso papo de hoje. Queria deixar a palavra com você para considerações finais, para você falar um pouco das inovações, um pouco do futuro, dos próximos passos dessa agricultura moderna que a gente vê na sua fala, né? Essa empolgação, essa energia, essa gana por inovação. Deixo você finalizar aí o nosso papo de hoje. Muito obrigado a você, Lucas, ao AgroPapo, por me dar essa oportunidade de poder fazer quase que uma pregação de biológicos aqui. Vocês me desculpem, mas é importante. E se prepare, eu costumo dizer que todo profissional, seja agrônomo, que esteja ligado à agricultura, ele não pode prescindir de saber dos biológicos, aprender e botar atenção nos biológicos, com o perigo de ficar obsoleto, ficar para trás. O produtor rural também, ele tem que olhar com carinho essa nova ferramenta, vai ser muito benéfico. E entendam que essa primeira geração que vocês estão vendo aí é só a primeira geração. Novos produtos virão. Nós vamos ter produtos mais elaborados, que vai ser a combinação de bactérias e fungos, bactérias, fungo, extrato botânico, bactéria, extrato botânico.
nós vamos ver os bioherbicidas chegando, então isso vai ser também uma revolução muito grande. Prepare-se para ter fungicidas, inseticidas muito robustos, com performances iguais ou superiores ao químico. Isso já está ocorrendo até com essa primeira geração, a segunda está chegando forte, né? O lado regulatório, as autoridades estão ficando mais familiares e também mais, como diria, confortáveis com os biológicos e com o processo que está sendo submetido, as empresas estão mais profissionais. Então, nós vamos ver a aceleração do registro, o registro como biodefensivo, na área de substituição de fertilizantes, nós vamos ver também muitos progressos. Então, muita coisa está vindo. Eu não quero, de novo, ser repetitivo, mas eu agradeço imensamente o Agropapo, que ajuda o produtor brasileiro. E, como eu disse, você que está no agronegócio não pode prescindir de saber, se informar e adotar os biológicos. Eles vêm e vieram para ficar. E é uma ferramenta extraordinária. Muito obrigado, viu, Lucas?